Olá, Guarulhos, estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Guarulhos de ontem e de hoje, trazendo o nosso querido amigo e colega, advogado, vereador, Laércio Sandes, que vai nos abrilhantar aqui com a sua trajetória de vida, pois é o objetivo do nosso programa estar trazendo os nossos entrevistados para falar sobre a sua trajetória de vida e um pouco da nossa cidade de Guarulhos. Verdade. Laércio, eu quero que você deixe o seu boa noite aos nossos telespectadores e já diga se você é ou não nascido na cidade de Guarulhos. Olá, guarulhenses. Olá, me permita chamar de Dr. Nelson, que a gente somos colegas de profissão. É um prazer estar aqui contigo, debater sobre a nossa trajetória, falar de nossa cidade. É uma satisfação estar aqui pela primeira oportunidade. Um abraço a todos. Então, você é ou não nascido na cidade de Guarulhos? Eu não sou guarulhense. Eu nasci eu sou paranaense, numa cidade chamada Goiôerê, lá no estado do Paraná, próximo quase ao Paraguai, ali na região de Cascavel. Quase, mais um pouquinho eu seria estrangeiro. Puxa. Mas não, sou paranaense. Veio de longe mesmo, né? Estou radicado em Guarulhos desde 1981 e hoje eu tenho 47 anos de vida, então posso dizer que não nasci aqui, mas de coração eu sou guarulhense, porque a vida toda minha está aqui, formei família. Maravilha. Então, você chegou em 81, então? 81. Como é que você chegou aqui? 81. Foi trazido, caiu de paraquedas, como é que foi? Nossa, o que aconteceu é o seguinte, eu sou de uma família de 4 irmãos, meu pai é alagoano, ele migrou para o estado do Paraná ainda no início um pouco antes dos anos 70, ele, 2 irmãos, inclusive um faleceu na data de ontem. Meus sentimentos. Obrigado. E aí ficaram esses 2 irmãos lá no Paraná e a trajetória foi o seguinte, meu pai foi para o Paraná, lá a colheita de hortelã naquela época dos anos 70. Sim. E a família da minha mãe é de Pernambuco, no entanto radicada na cidade de Presidente Prudente, no interior de São Paulo. Sim. Migraram também para o Paraná, na mesma região. Minha mãe conheceu meu pai, casaram em 1969, tiveram 4 filhos, eu fui o primeiro, nascido em 1970. Desses 4 filhos, em 1980, minha irmã ficou doente e veio a falecer por leucemia, seria a segunda irmã. Aí ficamos em 3 irmãos. Aí meu pai gastou todas as economias que tinha na época, tentando salvar minha irmã. Sim. Você sabe que quanto mais a gente volta, a situação da saúde era mais difícil, o acesso, tudo mais. Sim. Aí meu pai, junto com outros cunhados, resolveram migrar para o estado de São Paulo, especificamente Guarulhos. Naquela época falava muito na região guarulhense, falava em Indaiatuba, e acabamos vindo para cá por força de alguns outros parentes próximos. E aqui nós chegamos através de ônibus. O transporte lá da época era muito evidente, viemos, como se diz, vieram morar onde? Viemos de mala e cuia. E aí a gente veio morar no Jardim Paravente. Bom lugar. Jardim Paravente, ali atrás do Fioravante Ervolino. Colégio Fioravante Ervolino. Colégio. Isso, tá. isso. Você tem que explicar, senão tu vai pensar que é o estado. O nome do papai e da mamãe? Meu pai é Miguel Santos de Oliveira e a minha mãe é Dona Gilda dos Santos de Oliveira. São vivos ainda? Graças a Deus são Amém. vivos. Amém. Um abraço, então, ao senhor pai, ao senhor pai e à senhora sua mãe. Os irmãos, então, declina o nome deles, também esses que faleceram. Minha irmã, Helenice dos Santos de Oliveira, infelizmente não passou dos 10 anos de vida. Lamentável. E aí eu tive o irmão seguinte, após a minha irmã, que está aqui em Guarulhos, radicado também em Guarulhos. Sim. Ele seguiu outros projetos na vida, Aldelso dos Santos de Oliveira. E tem a minha irmã, que é Veronice Santos de Oliveira, é a caçula, está conosco, solteira até a data de hoje. Maravilha. E você chegando aqui, morou lá no Paravente, com que idade você chegou mais ou menos? Eu cheguei aqui com 11 anos. 11 anos de idade. Menino. A vida muito difícil. Meu pai foi um servente de pedreiro aqui na cidade de Guarulhos. Esse prédio que nós temos aqui embaixo, ali tem o McDonald's, tem aquele posto de gasolina Shell, aquele grande prédio. Sim, ali, prédio do Poli. Isso. Edifício Guarulhos. Isso, meu pai foi servente de pedreiro naquele prédio ali. Maravilha. E aí você sabe, a gente veio lutando, meu pai, como disse, radicou ali no Paravente por 4 anos.
pagando aluguel. Depois, com as economias que meu pai conseguiu, fomos morar no bairro do Tabuão e lá fixamos residência até o ano de 1999, quase na virada do século, quando eu me casei. E aí eu segui outros rumos na cidade, cheguei a morar na Vila Rosália, num apartamento, e hoje moro aqui próximo do centro, também num apartamento, seguindo a vida já casado. Muito bom, parabéns. Obrigado. A sua escolaridade se iniciou lá no Paraná e aí você veio para cá. Quando você chegou aqui, você fez pré-primário para lá e chegou aqui, já entrou no ginásio. Como é que foi essa história? Nelson, a vida da gente no interior, no campo, não é talvez com as facilidades que nós temos hoje, com energia elétrica e tudo mais. Então, lá no campo eu estudava, comecei a estudar em 1978, não me atrasei no estudo. No entanto, era distante, era cerca de 5, 6, 7 quilômetros a pé até chegar na escola rural que eu estudava. Sim. Nesta mudança que nós migramos para São Paulo, eu cheguei aqui já na condição de estudar o quarto ano, quarta série, ainda na época do ginásio, né, colegial, que hoje é outro nome. Sim. E aí eu fui estudar na escola estadual Fioravante Ervolino, ali no Paravente. Muito difícil a adaptação, até porque o sistema de educação lá no Paraná era um pouco diferente da época, mas graças a Deus eu consegui seguir o acompanhamento, concluí o ginásio no Fioravante. Depois eu passei ainda pelo Maria Leone, estudei um ano no Colégio Maria Leone, que também é ali na região do Paravente, né? E aí eu fui estudar no Colégio Elite, aqui na João Gonçalves. Hoje não temos mais o Colégio Elite, formou muita gente, né? Fiz o técnico em administração no Colégio Elite. Maravilha. E aí segui para a universidade em 1990. Eu ingressei na Universidade de Guarulhos e formei em Direito, já se foi aí 20 e poucos anos. Maravilha. E nesse período de escolaridade, de adaptação na cidade, como é que foi a sua infância para a adolescência e depois a sua maturidade? Dá uma pincelada para nós dessa época aí. Nelson, Como é que você via Guarulhos também nessa situação? Guarulhos Se na você época... também já trabalhou cedo. Eu comecei a trabalhar, Nelson, com 13 anos. 13 anos, na época era permissível a gente trabalhar. Foi a época que eu comecei também. E o meu primeiro emprego foi na Folha Metropolitana. Que maravilha. Fui vendedor de jornal, aqueles meninos lá que usavam o avental azul escuro. Você lembra disso? Lembro, puxa vida. Dá, às vezes, um pouco de saudade da época do Pascoal Tomeu. Eu estava lá esperando o meu jornal, o motorista do Pascoal chegava para pegar o jornal para levar até a Inal, né? O Pascoal era um homem que levantava cedo, né? Que bacana. E eu fiquei por uns 2 anos na Folha Metropolitana, entre 83 e 85. E eu procurei me esforçar, conseguia trabalhar no jornal e ainda fazer as atividades na escola. Tínhamos educação física na época. Sim. Hoje parece que houve uma reformulação quanto a isto, né? Parece que é no horário de aula. Eu acho que é muito ruim isso, né? E eu procurei me dedicar muito aos estudos. Minha família é muito humilde. Eu fui o primeiro da família a conseguir uma formação superior. Então toca aqui, que dos homens também eu fui o primeiro. Obrigado, parabéns para todos nós. Parabéns. E aí eu consegui chegar à graduação. No entanto, eu renunciei um pouco da vida, vamos dizer assim, daquela vida que hoje os jovens têm, balada, sair aqui, acolá. Eu era uma pessoa muito caseira. Mas eu via que na época, né, as chamadas casas noturnas, né? Onuei, você lembra dessa época aí, né? Mas eu nunca frequentei. E aí eu procurei, eu foquei, eu quero me formar em Direito, não importando no rumo do Direito, o que eu ia fazer. Então você dispensou um pouco o lazer. Dispensei. Mas fazia alguma coisinha? Sim, mas era mais assim, envolvimento com os colegas do colégio, uma atividade esportiva, mas o passeio propriamente, às vezes passeava em família. Eu sempre fui uma pessoa família, sabe? Eu procurei sempre preservar a família, tanto que eu não me furto quase dia nenhum de falar com minha mãe, com meu pai. Eu acho que a base familiar é tudo para nós. Eu também tenho isso como ponta de lança, sempre estar em família, também, apesar de galgar os meus espaços, eu também sempre pensei em galgar em prol da família. Eu acho que nós não perdemos com isso, todos nós sempre temos a ganhar, né? E passamos esta referência para os nossos filhos, nossos netos, né? Que é o que nós precisamos, deixar exemplos e legados. Né? Então a sua atividade praticamente era esporte? Sim, era uma atividade esportiva. Você era um bom esportista? Não, nada. Era só...
Nada aquele esporte ali no profissionalismo, final de né? semana, durante a semana fazer as atividades escolares, fazer trabalho, vinha até a biblioteca colher trabalhos, não sei se você se recorda, ali na Monteiro Lobato, ali na João Gonçalves. Já era na Monteiro Lobato, na João Gonçalves. Isso, então era uma vida difícil, né? Sei. E por mais que eu quisesse ter alguma atividade diferenciada, faltava o recurso, né? É muito escasso, às vezes não tinha o recurso para ir no cinema, então procurei. Mas ia, de vez em quando. Aqui em Guarulhos mesmo. Era o Cinestar. O Cinestar, já na sua época era o Duas Cinestar. vezes eu fui ali, 2 vezes. Né? E era uma fila, Era bom, tu lembra, né? O Cinestar era o antigo República, que foi para lá. Já não alcancei. O antigo República. O Cinestar era o antigo República. O São Francisco, que era famoso, que eu frequentei muito, esse realmente se extinguiu e não abriu mais em lugar nenhum. Este República que tu fala é aquele que tinha em frente à Igreja Matriz ali? Não, aquele era o São Francisco. O República era na Dom Pedro. Este eu não alcancei. Em frente ao Pontão. Ele saiu dali para ir lá para o Cinestar. Toda a equipe, toda a diretoria, os proprietários foram para lá. Dá uma que saudade, era do né? ex-prefeito Antônio Prates, ele que era o dono. Ele que era o dono. Mas então, me conta desse período, então, da sua transformação de menino para adolescência, como é que você via Guarulhos? Você andava por Guarulhos, vinha para o centro, saía para a periferia, ia para São Paulo, como é que era a sua locomoção, como é que você via a cidade naquela época? Veja, eu digo para você que eu acabei tendo certas coragens na vida chegando aqui em Guarulhos, porque parece que Deus impõe essa força à tua pessoa. Eu saía por todo canto da cidade de Guarulhos, pegava o ônibus, ia até Praça da Sé, Estação São Bento, procurando emprego. Trabalhei na Folha Metropolitana, como eu disse para tu. Foi o seu primeiro emprego? Fiquei 2 anos. Na sequência, eu fui procurar uma outra oportunidade, trabalhei 1 mês na Levorim como aprendiz de borracheiro. Eu não recusava serviço. Maravilha, eu queria parabéns. crescer. Aí eu tive uma outra oportunidade e comecei a trabalhar. A humildade está presente na sua pessoa. Aí eu comecei a trabalhar em São Paulo, arrumei uma oportunidade de trabalhar numa grande empresa da época, chamada aquela empresa que era do grupo Balcão do Telefone, e que hoje temos estandes no shopping aí vendendo terra de Santa Cristina, na região de Avaré. E lá eu comecei como office boy, e aí foi o bom. Porque eu fiquei 6 meses como office boy, mas eu conheci São Paulo, sabe? Você andar de ônibus para lá, para cá, você grava a geografia da região central na cabeça. Fiquei ali por uns 6 meses, fui promovido para auxiliar de escritório e outros cargos dentro da área financeira. Aí foi o ano de 89, eu falei, agora eu tenho que voltar para Guarulhos, que está chegando a época da minha faculdade e eu vou ter que procurar algo aqui na cidade. E deu certo que eu pedi para sair, voltei para a cidade, trabalhei em uma grande agência de emprego da época, a Horse, chamava de Horse do Power, Bita. do seu Luiz, falecido seu Luiz, e o seu Edson, que o Edson Luiz, era o sócio, Bita, o Bita. Eles eram na donos da João Horse. Gonçalves mesmo. Não, na Capitão Gabriel. Ali onde é a Marabras, do lado do Itaú. Sim, né? sim. Aí ali era a Horse, eles abriram a Auxiliar, que era do lado. Depois eles romperam a sociedade, o seu Edson ficou com o Auxiliar, você deve conhecer o seu Edson. Isso. E o famoso Bita. Isso, o seu Luiz. Eu não tenho essa intimidade com ele, por isso que eu não falei. E o seu Luiz ficou com a Horse. Aí fiquei uns 3 anos coordenando a área financeira, que tive bastante facilidade nesta área. Sim. Até chegar, sabe aonde? No meu 4º ano de Direito. Que maravilha. Falei, agora eu tenho que renunciar a tudo e fazer o meu estágio em Direito. E fui. Saí perambulando pelos escritórios da cidade. E aí, aqui na rua Luiz Facine, eu acabei arrumando um escritório, fiz estágio por alguns anos e fui ficando por ali até concluir o curso. E graças a Deus, estou lá até hoje, na mesma região. Maravilha. Você, só para nosso contra-regra aqui, está pedindo para você dizer novamente qual a universidade que você cursou. Eu estudei na UNG, UNG, para alguns UNG, para a Universidade de Guarulhos eu vou sempre chamar de UNG. UNG. Eu sou da FIG, eu tentei ser filho da PUC, mas não consegui, fui para a FIG.
Não por isso. Você é filho da onde? Eu prestei o vestibular, falei, eu quero ver o meu limite. Eu fiz FUVEST, eu fiz FMU, mas não teve jeito, acabei ficando na UNG. Eu acabei fazendo FIG também, foi muito bom. Não há o porquê reclamar. E quero parabenizar, porque Obrigado. você, felizmente, na carreira nossa de advogado, eu sei que você é um advogado bem sucedido, Obrigado. um cara sempre muito atencioso com os seus clientes. E até vou pedir para você declinar que a sua área específica do direito na cidade, você é um pouco clínica geral ou você tem uma especificidade? Doutor, hoje, depois de 20 e poucos anos, eu posso dizer para o senhor que 60% do escritório de advocacia nossa é na área previdenciária. Previdenciária, né? E aí sobra os outros 40%. Era o que eu imaginava. Né? Mas o forte nosso é previdência. Parabéns, parabéns. É uma bela, um belo direcionamento que você pegou e eu sei que você tem sido muito feliz nessa área. Graças e eu quero a te Deus. parabenizar Obrigado. por isso. Bom, agora é o seguinte, o que te levou realmente a fazer direito? Por que você foi fazer direito? Eu diria para o senhor que às vezes tem coisa que nasce dentro do sangue da gente. E lá ainda na minha concepção, lá na minha cidade de origem, a família com alguns embrólios lá do dia a dia, o próprio meu avô, eu sou o primeiro neto, a minha mãe é a mais velha, e eu sou o primeiro neto. Meu avô era muito pegado, gostava de mim, como gostava de todos os netos, mas o primeiro sempre acaba tendo uma ligação maior, uma né? quedinha maior. Isso, e eu vi algumas situações do direito de advogado XY, né? Inclusive alguns que seguiram trajetória política depois na cidade. E aí eu falei, quando eu crescer, eu quero ser advogado. Maravilha. E eu coloquei isso na cabeça e foquei. E aí prestei vestibular para Direito e segunda opção Economia. Então a família tem política na veia já? Tem. Já tem lá nos política no sangue? Então? Nos idos dos anos 60, eu tive um tio que foi político lá no Nordeste, né? Maravilha. Agora vamos falar um pouquinho da sua família mesmo, a esposa, filhos. Quem é a sua esposa? A minha esposa é a Conceição, né? Doutora Conceição. Também nossa colega advogada, né? Eu tenho 3 filhos, eu tenho um filho hoje de 14 anos. O nome dele? O Bruno. E tenho um casal. Eu fui agraciado por Deus, tanto pelo primeiro como na sequência nasceram 2. Eu tenho gêmeos, que maravilha. A Bárbara e o Giovanni, ambos com 10 anos de idade, né? Poxa, mais um amigo que eu então fico sabendo que tem, falar uma bobaginha aqui, que tem caldo bom. Parabéns, doutor, parabéns. A força dos gêmeos foi pela genética da minha esposa. Maravilha. Inclusive eu queria, se o senhor me permitir, queria entrar num detalhe. A sua esposa, acho que tem parentes que eu, quando menino, convivi muito, porque foram nossos vizinhos. Isso é verdade. E o nome dele também era Nelson, era um sapateiro, é isso mesmo? Parente da sua esposa, né? E a esposa dele era a dona Natália. Quem conta muito essa história é o vosso irmão. Isso, o Gilberto. Gilberto, ele esteve no meu casamento, não sei se o senhor sabe. E quando eu o encontrava lá na segunda vara civil, que eu conheci ele na segunda civil, estava né? na segunda, depois se aposentou na quarta da família. E ele começava a contar as histórias. No caso é o avô da minha esposa, mas eu não conhecia. Mas eles moraram aqui na região central até. Seu Nelson, sapateiro. Não sei se é muito anos 80. Simpática, a dona Natália. Eles tinham uma filha, não sei se você sabe, eu nunca mais a vi, mas eu tenho a impressão que ela deve estar viva ainda. Era uma mestiça, uma filha, se não me engano, era filha de criação. O nome dela era Nilza. Não, você não é da minha lembrança. Não é da sua lembrança. Mas tudo bem, eu sei que eu conheci essa historinha em comum aí, também porque o Gilberto me contou, e conversando com a sua esposa, ela realmente disse que é verdade, né? Existe esse parentesco. Então, quer dizer, na verdade, você vê, o Guarulhos cresceu, né? Era pequena, cresceu, mas os laços estão sempre, né, se juntando, sempre presentes. Né? Então, muito bacana isso. E os seus filhos, quer dizer, estão em idade escolar ainda, né? Meus filhos estão em idade escolar, né? Os 3 estudam.
E espero que um deles venha pelo menos se formar na área do direito, né? Eu acho que a gente não tem que forçar, mas sempre levar orientar, o legado né? do pai, né? Exatamente. Maravilha. E, bom, em termos da advocacia, doutor, o senhor realmente se sente satisfeito com todo o sistema que hoje a gente atravessa e trabalha com esse sistema? O senhor entende que tá bom, era ruim, podia melhorar? Na sua visão, o que o senhor acha que nós, advogados, né, que representamos a sociedade no todo, o que o senhor acha que poderia, a nossa entidade ou nós mesmos, poderíamos estar fazendo para realmente, na área da advocacia, buscar mais atender os direitos da população? Doutor, eu acho que, fazendo um comparativo desde a primeira vez que eu pisei em um fórum, em 1993, eu acho que melhorou muito, principalmente que nós estamos passando por uma grande transformação, a questão dos processos digitais, todo esse sistema, mas eu acho que para isso ser realmente sustentável, de qualidade para a população, ainda precisa avançar muito, precisa de investimento por parte dos poderes, eu digo poderes porque tem a nível federal, estadual, né? E não só isso, eu acho que a OAB ainda é muito incipiente na cidade de Guarulhos neste trabalho de exercer ações para que a população tenha mais acesso. E quando eu falo isso, eu falo da população humilde. Eu me deparo no meu escritório de advocacia, por exemplo, com várias pessoas que chegam procurando assistência de questões variadas e que a pessoa não tem a mínima condição de arcar com o escritório de advocacia e a Defensoria Pública não dá vazão, não dá conta. Eu acho que o poder público municipal já poderia ter estudado alguma providência com relação a uma Defensoria Pública Municipal para aproximar mais a população de situação dessa natureza. E quem tem essa condição, estrutura, é a própria prefeitura, tem os diversos departamentos, os CELS aí, que poderia ter algum mecanismo alguma ideia que pode se avançar. E a OAB, ela é primordial nisso. Então eu acho que nós ainda temos muito por avançar, seja na questão do atendimento informatizado nos próprios sistemas dos tribunais, mas eu acho que esta ligação com o destinatário final ainda está faltando. Hoje você tem acesso à justiça se você constitui um advogado naquelas ações que você trabalha pelo resultado, né? Você sabe que tem muitas ações que envolvem o resultado. Agora, naquele ali que a pessoa depende de um ingresso de uma ação e depende de um advogado, é difícil. Você encontra uma resposta lá da defensoria de uma agenda muito longa para atendimento e isso afugenta um pouco as pessoas que necessitam da justiça. É isso que eu criticaria neste momento de forma a avançar e melhorar. Para abrir um debatezinho, o senhor não acha que esse seu pensamento, não que eu esteja criticando, achando que seria contrário a isso, mas isso não pode também estar, esse seu pensamento, esse raciocínio, mais defensoria e a flexibilidade no direito que vem ocorrendo aí com algumas instituições aí, ou alguns mecanismos que a própria lei está abrindo de fazer mediação, conciliação, essas coisas, também não estaria tirando um pouco do trabalho do advogado? Eu concordo, mas eu acho que nós precisamos, não sei se o senhor concluiu, nós precisamos cobrar da defensoria um critério mais rígido. Hoje a defensoria tem como fazer convênio com a Receita Federal, diversos órgãos, para verificar se aquela pessoa que está procurando assistência realmente ela está no grau de pobreza, né? Porque hoje, quando o juiz federal vai se posicionar sobre algo, ele tem todo o acesso ao sistema da Receita Federal e do próprio INSS para ver se a pessoa está mentindo, ver se aquele grupo familiar é só ele. Então, realmente atender aqueles que precisam. Os outros não, os outros vai para a vala de procurar o profissional e remunerar por tal, que aí você atende quem precisa. Porque nós, advogados, temos também o critério de atender a quem precisa. Nós temos a prerrogativa também de nos doar, fazer advocacia pro bono. A gente vê que realmente e a gente faz, a gente está fazendo, tem muita gente fazendo, né? Porque realmente hoje a situação de todo mundo é precária, né?
Tá difícil. Agora, outra pergunta que eu queria fazer em relação ao nosso direito. O senhor acha que o problema do funcionamento da justiça é porque falta espaço público ou porque realmente as pessoas não estão sendo bem preparadas para dar o atendimento jurídico necessário e realmente interpretar e aplicar melhor a lei? O que o senhor acha nesse sentido? O senhor se refere ao Poder Judiciário, né? Não, eu acho que falta treinamento, principalmente na Justiça Estadual. Essa mudança que ocorreu recentemente... A prestação do serviço público do Judiciário. Ela é muito Você falha. acha que é mais importante o espaço físico, ampliar o espaço, ou realmente reciclar as pessoas? Não, eu acho que neste momento nós não precisamos da ideia que corria até alguns anos atrás de construir novos prédios. Porque com a mudança para o sistema informatizado, você não requer mais tantos espaço físico. Então eu acho que isso aí é uma grande economia que no curto e médio prazo o Tribunal de Justiça obteve. Mas aí ele precisa fazer mecanismo de reciclagem dos funcionários. Hoje você encontra decisão divergente entre os diversos ofícios, e isso atrapalha o dia a dia do profissional. Hoje você tem, e eu tenho o caso concreto, do processo judicial eletrônico, e que a Sexta Vara Civil, por exemplo, não comunga das mesmas ideias que as demais varas. Então isso dificulta a nossa vida, dificulta a vida de todos, e isso retarda a prestação jurisdicional. É desta forma que eu vejo. São diversos gargalos que nós temos que enfrentar, não é só isso. É a falta de funcionário, é o orçamento do Tribunal de Justiça que ano após ano a Assembleia Legislativa vai cortando por conta da redução da arrecadação. Então nós temos diversos aspectos, só que o tribunal também precisa entender e dar mais valor aos servidores, e não simplesmente pagar valores altíssimos a quem ocupa o posto de comando no tribunal, que você sabe que temos aí alguns salários aí um pouco até imoral, eu diria. Imoral. Doutor, agora eu queria entrar nessa seara, né? O senhor como vereador, nosso representante aqui da cidade, dos munícipes, o senhor por 2 vezes já está à frente da Câmara Municipal, né? O senhor teve a primeira gestão, agora está na segunda gestão, mas eu queria que você falasse um pouquinho da sua chegada na Câmara, né? E contasse para nós como é que foi a sua dificuldade. O senhor passou, parece que por 2 partidos para estar chegando, assumindo a Câmara lá. Queria que o senhor contasse para nós a dificuldade, os prós e os contras do senhor ter chego como na função de vereador, né? Quais as dificuldades que o senhor teve, quais as facilidades? Conta um pouquinho desse momento seu aí para nós. Doutor, eu ingressei na política ainda por uma filiação partidária em 1990. Eu estava no colégio, um colega do Colégio Elite, como eu disse aqui há pouco, pediu para mim... Só uma pausazinha, senhoras e senhores, estamos aqui com o Dr. Laércio Sandes, advogado, vereador na Câmara Municipal de Guarulhos, e ele está contando agora para nós, no Guarulhos de ontem e de hoje, um pouco da trajetória dele para chegar até o posto de vereador. Por favor. Aí eu ingressei no partido em 1990, pediu para me assinar a ficha, eu assinei. Aí eu nunca tive participação partidária, movimento estudantil, nada disso. Sim. E eu, formado no direito, ali advogando, defendendo os interesses principalmente da classe trabalhadora, um ou outro falava, por que o senhor não entra, por que você não faz isso? E aí, sabe que chegou a eleição de 2008, eu falei, acho que eu vou entrar nessa. Eu vou disputar a eleição. Foi cutucar. Fui cutucar, falei, deixa eu ver o que é isso, né? Aí eu fui lá no cartório eleitoral, falei, vê se eu estou filiado ao partido. E foi bem assim, para não dar dupla filiação, né? Sim, Não, você está afiliado no PMN, então vai ser esse o partido. Eu fui atrás, procurei a direção do partido, saí candidato. O PMN coligou com o Partido Verde, Jovino Cândido foi o candidato a prefeito. O PV fez 3 cadeiras, né, e eu fiquei na segunda suplência. Na primeira suplência ficou o nosso colega Gasparino Romão. Elegeu Eduardo Soutur, Silvana Mesquita e o Paulo Sérgio pela sobra. Gasparino na primeira e eu na segunda suplência. Não assumi em nenhum momento, o Gasparino também não chegou a assumir. Já era gestão, o primeiro mandato do Almeida. Como é que foi os bastidores, a sua atuação para conquista dos votos? É isso que eu queria que o senhor também nos contasse. Eu diria que esse trabalho meu, eu
diria que 60%, 70% é em cima do meu público da advocacia. Aí tem um outro plus que você consegue montando algumas equipes na rua, mas o forte realmente eu tenho, que foi da minha profissão. É tanto que eu tenho votação esparramada nos diversos cartórios e sessões eleitorais. Em 2008 eu não ganhei eleição. Em 2012 eu falei, vou disputar de novo. Foi o ano que eu disputei também. Continuei no PMN. Sim. E fui eleito pelo PMN por que maravilha. Então 2.930 Então você votos. não mudou de partido? Não. Você continua no PMN? Na primeira eu disputei uma eleição, perdi pelo PMN, Pois continuei ganhou. no PMN, disputei a segunda, ganhei. A primeira eu tive 1.947 votos, a segunda em 2012, 2.930. Já em outro partido? Já no PMN. Aí eu fui eleito pelo PMN. Aí nesta eleição recente que nós tivemos no ano passado, aí eu acordei a necessidade de ir para um partido maior, mais estruturado, com um grupo político, até pelas disputas e questões partidárias. Grupo político, né? E aí eu mudei para o Democrata. Fui candidato junto com Eli Correia, ele não ganhou e nós conseguimos eleger 4 vereadores, aí eu já tive 4.544 votos. Hoje você é do partido do DEM e está vereador. Estou vereador. Pelo partido do DEM. E aí a sua pergunta, como que é chegar na Câmara Municipal? Como é que Principalmente você que é do mundo jurídico. Aí você, no primeiro momento, você fica ali observando como que funciona, o que é aquilo, como que se processa a opinião política e a opinião jurídica, e aí é o grande conflito, sabe? Porque muitas das vezes você vê uma votação ali que não tem legitimidade do ponto de vista constitucional, mas está passando, porque os pares querem sequenciar e ver o que vai acontecer. Então, muitas das vezes, você é voto vencido. O bom entendedor, a política suplanta o direito, é isso? Em certas situações, sim. Mas aí vai o controle de foge sanção. da regra até estatutária. Isso, exatamente. Então, muitas das vezes, o seu voto ali, você tem que saber dosar. Porque se você for só com a concepção jurídica, você, naquela necessidade que você tem lá de determinados assuntos que é seu, se você não souber dosar, você pode sofrer, entre aspas, uma paulada. Isso, e o seu projeto, que é bom e interessante para a cidade, de repente não avança, porque a sua posição lá, entendeu? Opositor lá atrás. Isso, eu fui aprendendo isso com o tempo, fiquei na mesa do lado do presidente como secretário, nos primeiros 2 anos, nos 2 últimos anos eu fiquei como primeiro vice-presidente, então aprendi bastante, conduzir o regimento interno, o que é correto, o que não é, e hoje eu estou no 2º mandato, não ocupo posição nenhuma na mesa, e procurando, na medida do possível, fazendo o meu contraponto. Fazendo contraponto de forma crítica, sempre construtiva. Muitos me perguntam, você está na base, você está na oposição? Olha, eu não sou de base, nem sou de oposição. Agora, se tem uma pessoa que quer o bem da cidade, e que sempre quis o bem na legislatura anterior, era eu e o Guti. Todas as questões que era de situação espúria que a gente queria investigar, estavam sempre assinando lá contra o então Sebastião Almeida. Sim. Então, se eu queria o bem da cidade naquele momento junto com ele, alguns outros vereadores do PSDB, mais agora. Então eu prefiro dizer, eu sou um vereador independente, porque se eu tiver que puxar a sua orelha, eu vou puxar para o seu bem. Agora, aquele que está lá simplesmente concordando com tudo, representando exatamente o povo. Para o bem, quando eu falo bem coletivo, né? Quando eu falo bem, é o bem da governabilidade. A sua atitude, ao que me parece, pelo que eu tenho visto, tem sido de coerência, por esse ângulo. De coerência, de coerência. Agora, uma pergunta em cima do que você falou. A gente soube aí, até pela mídia, de uma pesquisa que foi feita, um levantamento, de que Guarulhos, a Câmara Municipal de Guarulhos, seria uma das que mais aprovaram projetos inconstitucionais na Câmara. O senhor confirma isso e por que está acontecendo isso na Câmara? Eu não sei se realmente, em termos estatísticos, Guarulhos seja a que mais produz. Inconstitucional. Existe um comentário esparramado no estado todo a respeito disso. Guarulhos produz muitos projetos,
temos que analisar também a questão que são 34 vereadores, então a produção acaba sendo um pouco maior. E existem projetos que realmente são perfeitos, legítimos, e outros que são questionáveis. E muitas das vezes a incondicionalidade ela passa a ser até subjetiva. Eu uso exemplo, por exemplo, de uma questão que teoricamente diríamos que é inconstitucional e foi parar no Supremo, e o Supremo manteve, que é o projeto do então vereador americano, dando a isenção do IPTU para quem tem feira nas suas portas de casa. A prefeitura entrou com o prefeito da época entrou com ação direta de constitucionalidade, passou pelo TJ, foi parar no STF, e o STF deu legitimidade ao projeto em questão. Então tem matérias que é muito polêmica, e você sabe que o direito não é igual uma ciência exata, ele cabe interpretação. Então eu prefiro, dentro do processo legislativo, partir para a discussão, mesmo que o judiciário tenha que ser acionado, só desta forma que a gente vai construir uma cidade justa. Só que eu não apresento projeto, doutor, que eu sei que é meio estranho. Por exemplo, fixar licença para funcionário público. Isso é prerrogativa do prefeito, e legislação trabalhista nós não temos legitimidade para legislar somente a Câmara Federal. Então tem algumas cautelas. Agora tem alguns projetos que ficam numa zona meio tênue ali, aí onde... E o que você acha que podia ser feito lá dentro da Câmara, lá, numa logística lá, para poder melhorar, orientar melhor os vereadores? Porque eles têm lá diversos assessores, a gente sabe. Cada um tem quantos? O senhor, por exemplo? 15. O senhor se beneficia de 15 assessores, Isso, como todos os demais lá. Perfeito. E entre esses 15, será que não tem assim, uma equipe lá que possa estar... O que cabe ao colega é se fazer cautelar de profissionais com capacidade tanto operacional, ou seja, mas trabalho dentro da Câmara população, não teria um setor lá? Não, peraí, e também profissionais da área jurídica para auxiliá-lo. Aí cabe ao vereador se acautelar dessa forma. O projeto, quando é apresentado na casa, ele passa por algumas comissões permanentes. Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, Comissão de Finanças e Orçamento. Mas existem profissionais técnicos? Existem, e cada comissão é composta de 3 vereadores, né? Sendo que nestas comissões é composta também pelo técnico, dependendo da comissão, como é o caso da CCJ. Existem profissionais técnicos que assessoram as comissões. São 4 técnicos graduados em Direito, concursados, e que auxiliam os vereadores nos respectivos pareceres. Então hoje a Câmara conta com um quadro de técnico qualificado, o que não ocorria a questão de 8, 10 anos atrás, não tinha esses profissionais. Então hoje a Câmara Municipal segue o mesmo exemplo da Câmara Federal. Ela tem um quadro qualificado para dar parecer. Só que mesmo assim temos ainda alguns projetos que avançam, porque o vereador muitas das vezes quer encaminhar o seu projeto, fazer sua política e acaba passando. E aí cabe ao judiciário, junto com o prefeito, ter o controle sobre esta situação. Eu queria entrar agora numa segunda pergunta política e última. Sim, à vontade. Para o senhor também poder nos dar uma explicação melhor aí, porque nós entendemos, né, que muitas vezes alguns vereadores acabam não exercendo a efetiva função que lhe vamos dizer assim, pela eleição, né, delegada a ele, né, que é a questão justamente da fiscalização do Poder Executivo e também da criação, da modificação, da flexibilização, justamente da criação, modificação, complementação e a complementação das leis. O vereador muitos vereadores acabam não exercendo efetivamente a função que lhe foi delegada e acaba fazendo outras ações aí que praticamente seria já para estar fazendo política para se reeleger na próxima. Essas coisas que a gente verifica que isso é uma constante lá dentro da nossa Câmara Municipal. Muitos dos vereadores já estão até fazendo campanha para deputado, etc, etc. O senhor deve saber dessas coisas. Eu queria saber por que isso acontece e por que efetivamente não se cumpre as funções que a eles foram delegadas. Qual o motivo? O que acontece que isso ninguém consegue fazer com que eles realmente cumpram aquela função? Veja, doutor, a Câmara Municipal, não querendo fazer comparativo com as casas legislativas superiores, Assembleia e Câmara Federal, ela é uma casa de leigos.
E sendo assim, ela é disposta de várias correntes de formação. Pessoas de origem religiosa, líder de bairro, líder de sindicato, formação técnica superior. Só para explicar melhor para o nosso público, o senhor falou uma casa de leigos. Leigos. Explica para a gente o que é leigos. São pessoas de diversas correntes de formação e que não necessariamente precisa ter uma formação técnica superior em qualquer modalidade. Sim. E diante deste contexto, nós temos alguns que exercem realmente o seu papel fiscalizatório, se você acompanha o mandato de um determinado grupo de vereadores, e outros que realmente confundem a situação, por conta desta dita palavra por mim aqui, leigos, né? Sim. Você encontra vereadores aí, ou colegas, que acabam tendo uma atuação substitutiva em nome do executivo, alguns que cuidam de uns determinados cantos da cidade, que não é providência do vereador. O vereador ele está lá para legislar e especialmente fiscalizar os atos do executivo. Eu, em particular, procuro fazer o meu papel, procuro cobrar, como fiz hoje, cobrando da UBS Flor da Montanha, um compressor que está lá quebrado há cerca de 3 meses, e nós temos 4 dentistas que não estão podendo trabalhar por conta deste equipamento que está ausente. Então, este é o nosso papel primordial, exercer o papel de cobrança, de fiscalização. Só que a cidade está tão quebrada a tal ponto que para onde você olha tem problema. Ou tem hora que eu fico com dó de quem foi eleito prefeito, porque a e cidade essa história agora que saiu hoje, né? Desculpa, a política é um problema que a gente vai se estender. Saiu hoje no jornal que o presidente da Câmara teria contratado uma empresa para estar cuidando da mídia da Câmara por mais de 5 milhões de reais. Será que isso é provincial agora, no momento que a cidade está nessa situação? Você está falando de um contrato que saiu no jornal hoje, de 1 milhão e 700 mil se reais. Reclama de verba, que a prefeitura não tem verba, por exemplo, tem verba, e a Câmara gastando, quer dizer... Doutor, foi o que eu falei hoje, eu tive num programa de rádio da cidade, e se o presidente fez isso, ele tem a justificativa, e vou te dizer o porquê. Todo o processo de inclusão que você tem que fazer na cidade ou no país, ele é caro. Ele é caro. O valor global deste contrato é aproximadamente 1 milhão e 700 mil reais. Nós estamos falando da legenda que vai na parte inferior da TV. E hoje, você sabe muito bem que nós somos obrigados a respeitar todo tipo de inclusão para atender diversos comandos, muitas das vezes do próprio Ministério Público do Estado de São Paulo. Cada sessão, o custo da legenda é R$ 2.500, cada sessão. Então, na verdade, o contrato que foi feito é um valor global. Foi isso que eu falei no programa de rádio. E analisando pelo número, a gente se assusta, mas é algo que deve se atender, porque é um determinado nicho da sociedade, aquela inclusão das diversas deficiências. E eu não tenho, graças a Deus, deficiência na família, mas a gente só passa a ter uma concepção melhor quando a gente vivencia alguém próximo da gente. E como o meu mandato também tem uma ligação muito com o autista, eu acabo defendendo esta situação. Do ponto de vista social, né, do ponto de vista de cumprir a legislação, eu acho até correto. A gente não pode descartar. Mas eu acho que o momento não é o momento provincial, não é uma coisa que realmente precisa de urgência. Porque, na verdade, essas pessoas que realmente estão excluídas da sociedade, eu acho que elas têm que começar a estar sendo incluídas, primeiramente, né, lá no espaço dela, porque a gente vê hoje que essas exclusões dessas pessoas, elas estão realmente ao Deus dará, e ele tem que começar do espaço escolar primeiro, tem que dar eu acho que já levar para a Câmara, porque veja, nem o povo não incluso, se preocupa em ir à Câmara pessoalmente ou assistir à TV Câmara. Quer dizer, eu acho que é uma coisa que o momento não seria agora. Na verdade, agora atender a legislação, mas tirar de um para pôr para outro para atender a legislação. Não. Esse trabalho, doutor, já existe o contrato em vigor. O que ele fez foi uma renovação. Pois é. Entendeu? Se você mas olhar. É o momento de não se fazer agora. Não, eu acho que ele tinha necessidade de cumprir. A justificativa para cumprir, mas. Eu acho. Eu eu acho sou que da opinião. na situação em que Guarulhos se encontra,
Eu acho que a Câmara tem que estar devolvendo muito mais dinheiro do que alguns. Outro dia eu vi aí o alemão se gabando que devolveu dinheiro para a prefeitura quando ele foi presidente da Câmara e tal. Bom, eu não sei até que ponto é verdade. Veja só, eu sou a favor desse sistema. Como eu vou adiante, eu não fujo do debate. Como eu vou adiante, eu sou a favor, por exemplo, quando se comprou o prédio lá da Tapetes Lourdes por 14 milhões e 700 mil reais. Eu sou totalmente contra. Eu sou a favor e vou te explicar o porquê e numericamente eu discuto com qualquer um. Na ocasião, a avaliação daquela área, e você pode perguntar para vários colegas nossos aí que atuam em desapropriação, valia em torno de 21 a 25 milhões, depende do ponto de vista da avaliação. O município, porque a Câmara não tem personalidade jurídica, comprou o imóvel por 14,7 milhões. Este imóvel é uma grande área que poderá lá instalar-se não só a Câmara Municipal, como diversos prédios do próprio Poder Público Municipal. Então, se você avaliar quanto que custa aquela área hoje, ali não custa menos de que 30 milhões. Quantos metros quadrados? Eu não me lembro. É Tapetes Lourdes ali, eu conheço. Está abandonado. É uma área nobre. Parece que nem tiraram as máquinas de lá de dentro. A questão ali passou por uma questão pericial, demorou quase 3 anos para tirar as máquinas. Aí depois que o município emitiu na posse. Então ali foi vantajoso para a cidade? Claro que foi. Foi prejuízo para a cidade em nenhum aspecto. E o município pagou pela área, não pagou pelo prédio, pela construção, porque ali tem que ser remodelado por completo. Eu sou a favor de ter prédios para não se gastar o que se gasta hoje com aluguel. Se o senhor quiser e tiver a oportunidade, eu lhe dou a relação de todos os prédios alugados. Uma vez eu pedi isso, eu vou só para encerrar, porque nós vamos voltar à sua trajetória. Só para encerrar. Eu divido com o senhor, com todo o respeito, porque eu entendo que no Bom Clima, ali tem 56,500 metros quadrados, ali naquela área, tem só 5 mil metros construídos. Ali, eu entendo e já defendi, até junto à nossa subseção OAB Guarulhos, quando o Pietá se elegeu pela primeira vez, eu defendi que ali poderia ser o nosso centro cívico. Ali dá para construir mais do que 4 prédios. Concordo contigo, mas uma situação não haveria outra. Não haveria necessidade de comprar ali. E o que eu vejo na administração pública municipal, não só da de hoje, mas essas que passaram por aí, que a maioria dos próprios públicos, eles estão dando concessão de uso para qualquer entidadezinha aí, tá entendendo? E estão jogando fora o nosso patrimônio, dando na mão de pessoas incompetentes, pessoas que não têm nenhum comprometimento e serviço público para a cidade, né? O senhor sabe disso. E isso é uma má gestão que vem sendo feita há muito tempo. Bom, mas agora eu agradeço a oportunidade de o senhor ter falado aqui um pouco sobre a Câmara Municipal, que é muito importante, foi até uma aula para mim. Eu fico agradecido do senhor estar falando, o senhor falou com muita propriedade. Obrigado. E eu quero desejar, então, que o senhor, no seu mandato aí, nos próximos, que o senhor seja reeleito, que o senhor faça realmente um bom trabalho, que o senhor realmente se assessore de pessoas que têm comprometimento com a cidade, né? Porque você com pessoas comprometidas com a cidade, eu tenho a impressão que a sua gestão vai ser muito melhor do que a de qualquer outro vereador que esteja lá dentro. Bom, agora voltando para a sua trajetória, porque daqui a pouco nós já estamos terminando, vamos falar então agora do homem Laércio Santos, certo? O que é o homem Laércio Santos? Eu acho que o Laércio Santos, afirmo, o Laércio Santos é uma pessoa família, primeiramente preza pela família num todo, desde os antes e os depois, e que quer exercer um trabalho aqui nessa cidade, ajudando as pessoas e sempre querer ver o resultado melhor. É esse o meu propósito, pegar aquela cidade que eu cheguei aqui e sair dela um dia que Deus assim me levar, e pelo menos deixar a cidade mais equilibrada, com menos diferenças, com mais trânsito flexível, com mais emprego, uma cidade como grande cidade do interior do estado. Num ponto agora que eu ia questionar, eu ia perguntar para o senhor como o senhor realmente quer ajudar as pessoas da nossa cidade. O senhor acha que ajudar as pessoas da nossa cidade é dar esmola, é fazer filantropia, passar a mão na cabeça, ou é realmente
dar trabalho a essas pessoas? Não, eu acho que o grande propósito da nossa cidade é nós criarmos formas de fazer um plano diretor bem feito, que nós estamos em fase de discussão, atrairmos investimento com essa mudança do zoneamento para uma cidade sustentável. Com o investimento nós vamos atrair grandes empresas de volta para a cidade, seja de serviço, seja de produção, gerar emprego, gerar divisas e gerar qualidade de vida para a população. Eu acho que você não tem uma cidade de crescimento sustentável como fazia o governo anterior, transformando toda a população humilde em refém do Partido dos Trabalhadores, que era o que fazia. Eu não tenho receio de falar, eles colocavam a pessoa como subserviente de tudo que o partido queria fazer, induzia a população a erro, para pegar as pessoas como se fosse no cabresto pelo voto. E eu acho que não é por aí, nós temos que dar qualidade para que a pessoa saiba pensar e definir o rumo da nossa cidade, votando em mim ou na sua pessoa, não importa, mas que nós tenhamos uma cidade de qualidade, e é o que está precisando em Guarulhos. Doutor, eu fico muito satisfeito de o senhor ter estado aqui com a gente, inclusive a sua história, ela não é muito incomum da história das pessoas que eu tenho trazido aqui, porque são pessoas que realmente vieram de famílias lutadoras, famílias simples, pessoas que cresceram já cedo buscando galgar um futuro através do trabalho, e pessoas que, como o senhor e como eu e outros que estiveram aqui, nunca se beneficiaram de nenhum político para chegar onde o senhor chegou. Graças a Deus. Certo? É verdade. Então eu acho que a nossa população, os nossos munícipes, têm que saber que eles têm capacidade, sim, para chegar onde nós chegamos, desde que eles empreendam o esforço e que o município, né, exatamente o poder público, a gestão, a administração pública, crie e fomente trabalho, que traga realmente e faça convênio com as empresas, que subsidie para que as pessoas realmente possam trabalhar, ganhar um salário digno, certo? E comprar o seu lazer, comprar a sua saúde, comprar a sua habitação, né? Bom, então, doutor, infelizmente o nosso horário já está terminando. Eu quero deixar o microfone aqui para o senhor fazer os seus agradecimentos, algumas considerações finais, se o senhor quiser fazer, e agradecer o senhor ter aceitado o nosso convite, dizer que foi muito prazeroso saber da sua história de vida. Eu já imaginava, porque realmente eu conheço o senhor assim, há um bom tempo, nunca tivemos grandes contatos, mas a gente vê o senhor trabalhando, né? Então eu quero agradecer e dizer para o senhor que foi uma satisfação, foi um prazer muito grande, e desejar saúde ao senhor, à sua família e todo o sucesso do mundo para o senhor. Eu que agradeço a todos vocês, agradeço a toda a equipe aqui da produção, e estou aí para a gente falar de qualquer trajetória, do assunto da cidade, que eu acho que é o que a gente quer, e muito obrigado pelo espaço, estamos aí. Doutor, nós temos aqui como finalzinho do programa, tem um bordão aqui que é do Nelsinho Leite. Quando a gente termina, a gente fala até mais. Eu queria que o senhor repetisse comigo e fizesse esse sinal. Eu agradeço e até mais. Até mais.